O uso enfatizado dos elementos na interpretação do mapa habilita o astrólogo profissional a compreender e explicar numerosos fatores importantes que poderiam muito bem ser ignorados se ele usasse apenas os aspectos maiores. Verdadeiramente, parece-me que os elementos constituem a explicação fundamental dos aspectos, embora eu não pretenda de modo algum subestimar a importância da teoria harmônica que agora está sendo alvo de grande atenção. A título de exemplo, o quincúncio, ou aspecto inconjunto de 150 graus, é considerado por muitos astrólogos um aspecto menor que indica alguma tensão envolvida na expressão dos dois princípios planetários indicados. Esse aspecto também está relacionado com padrões de comportamento compulsivos e motivados por um sentimento de culpa. Se considerarmos tal aspecto, de acordo com os elementos, descobriremos que todos os quincúncios que envolvem elementos desarmônicos podem, de fato, ser considerados como indicadores de graves problemas na vida, uma vez que há a presença de uma constante irritação e de uma compulsividade incômoda, que interfere com a expressão fácil dos princípios planetários. Nota: os ângulos de 150 graus podem ser formados entre planetas que estão em elementos harmônicos, por exemplo, 1 grau de Áries e 29 graus de Leão, mas assim mesmo a força do aspecto é diminuída. Do mesmo modo, temos que considerar dois tipos de semissextis e de semiquadraturas, respectivamente, se vamos traçar com precisão os chamados aspectos menores. Os semissextis e as semiquadraturas são particularmente intensos quando envolvem planetas que se encontram em elementos desarmônicos. Quando tais aspectos ocorrem entre dois planetas que se encontram em elementos harmônicos, há pouca tensão e, de fato, o potencial para uma grande produtividade bastante fácil. Esses mesmos princípios de interpretação deverão ser aplicados à análise das quadraturas, dos trígonos e também de outros aspectos. Um trígono, por exemplo, entre dois planetas que estão em elementos desarmônicos, não indicará a mesma facilidade de expressão que é indicada pelos trígonos ao mesmo elemento, embora geralmente ainda possa haver talento definido. Poderíamos dizer que as posições dos planetas segundo os elementos, sem considerar os aspectos, revelam a afinação geral e a qualidade tonal da liberação da energia no indivíduo, ao passo que cada aspecto próximo indica um intercâmbio dinâmico específico de energia na pessoa. Podemos ter muitas revelações importantes acerca de um mapa, simplesmente contrastando as diferentes expressões das energias planetárias, segundo os elementos, mesmo quando não há nenhum aspecto envolvido. Esse princípio é ainda mais importante na comparação de mapas, quando então se está, de fato, analisando o modo como as energias de duas pessoas agirão entre si. De acordo com o Dr. Stone, os elementos são como engrenagens que se entrosam ou então se desgastam. A mistura totalmente harmônica pode levar à facilidade de expressão e à saúde perfeita, mas não necessariamente a novas percepções ou a um desenvolvimento estimulado pelo desafio. O desgaste e a fricção que podem se desenvolver numa pessoa por causa da interação de elementos desarmônicos levam, inevitavelmente, ao esforço físico e à tensão psíquica. Mas, tal tensão poderá ser produtiva se for criativamente expressada. Nesse caso, a integração pessoal poderá ser mais difícil, porém, há uma possibilidade de desenvolvimento ainda maior, para poder abranger ambos os fatores envolvidos em um determinado conflito. Em outras palavras,
a integração das nossas qualidades incompatíveis é possível e potencialmente criativa, pois uma tal tensão interior nos obrigará a agir, a produzir e também a desenvolver uma percepção muito maior das complexidades da vida. A necessidade de reunir dois elementos incompatíveis num fluxo convergente de autoexpressão pode levar ao desenvolvimento de uma percepção mais complexa e realmente a um tipo de habilidade altamente especializada, como já foi mencionado no último capítulo. É certo que os aspectos intensos, especialmente a quadratura 90 graus entre planetas, mostram inevitavelmente motivos ou anseios conflitantes ou contraditórios, ambos buscando a expressão ao mesmo tempo e interferindo entre si. Contudo, a ênfase na astrologia tradicional sobre as possibilidades destrutivas ou autodestrutivas desses aspectos fez com que muitos estudiosos do assunto ignorassem o propósito que há por trás de tais aspectos e os resultados extremamente positivos que eles podem trazer. Para uma apresentação ponderada e bem equilibrada dos vários aspectos, indico ao leitor o livro The Astrological Aspect, de C.E.O. Carter. Esse livro mostra claramente que certos trígonos, em geral, indicam uma abordagem apática e presunçosa da vida, e que foi constatado que muitos dos aspectos intensos indicam um potencial de criatividade bem maior e uma percepção bem mais elevada do que se pode encontrar num trígono formado pelos mesmos planetas. Somando tudo o que eu disse com relação aos aspectos e aos 4 elementos, embora os aspectos sejam sempre especificamente indicativos de uma dinâmica especial de energia, com a qual a pessoa terá que lutar ou com a qual poderá se alimentar, só a comparação cuidadosa da harmonia dos elementos onde estão posicionados o Sol, a Lua, o ascendente e os outros planetas pessoais poderá oferecer um esclarecimento completo a respeito de como a pessoa aborda a vida e qual combinação de forças está tentando expressar. Por exemplo, um aspecto de quadratura entre o Sol e a Lua em elementos desarmônicos indica que a pessoa tende a mudar de marcha no meio de uma expressão sua ou quando uma outra está se expressando para ela. Esse aspecto indica, especificamente, que as necessidades subconscientes, a Lua, inibem a expressão dos desejos essenciais mais conscientes, o Sol. Quando encontramos tal aspecto de quadratura em elementos desarmônicos, como geralmente é o caso, há uma luta interior óbvia, manifestando-se na forma de 2 padrões de personalidade dominantes competindo pelo poder. Um conflito íntimo que faz com que os outros que vivem com essa pessoa fiquem sem saber o que ela pretende expressar realmente. Quando essa quadratura ocorre entre os luminares e em elementos harmônicos, a luta é tão intensa ou tão óbvia, muito embora a pessoa ainda experimente algumas das manifestações comuns a esse aspecto, tais como a dificuldade no trato com o sexo oposto, numa associação íntima, e a interferência no livre fluxo de autoexpressão, de padrões de hábitos inconscientes. Para explorar mais ainda o uso dos elementos no mapa, tomemos o caso de um homem com o Sol em Virgem e a Lua em Leão, não havendo nenhum aspecto maior ou menor entre eles. Nesse exemplo, o Sol e a Lua estão em elementos incompatíveis, e embora não haja conflito ou inibição no campo de ação, indicado pelo aspecto de quadratura mencionado, ainda assim, haverá uma discórdia interior e um esforço para expressar, simultaneamente, 2 modos de ser incompatíveis. A verdadeira forma de autoexpressão do homem seria simbolizada por Virgem, seu signo do Sol, e ele estaria em sua melhor forma e irradiaria sua energia mais dinâmica
quando estivesse envolvido em atividades virginianas e auxiliando desinteressadamente outras pessoas. A humildade seria muito conveniente para ele, e sua irradiação seria mais visivelmente brilhante para os outros quando ele estivesse focalizando suas energias de uma maneira própria de Virgem. Todavia, sua lua em Leão mostra que ele tem uma necessidade subconsciente de causar forte impressão nos outros, de mandar e de se colocar na primeira fila em qualquer atividade. Poderíamos dizer que a personalidade essencial da sua alma é mostrada por Virgem, ao passo que o seu condicionamento passado o obriga a se enxergar de uma forma leonina, mesmo que isso venha inibir o fluxo da energia solar. As qualidades virginianas de humildade e modéstia não se harmonizam, de maneira alguma, com os hábitos de orgulho e de autoengrandecimento de Leão. Portanto, tal combinação indica um grande impasse no caminho da integração pessoal, mesmo que não haja a presença de qualquer aspecto. Minha própria experiência me leva a acreditar que um dos primeiros passos na interpretação de qualquer mapa deveria ser a avaliação da compatibilidade relativa do Sol e da Lua, as duas polaridades fundamentais da personalidade, assim como os principais indicadores de quais elementos estão mais fortemente energizados no indivíduo. Uma análise dessa profundidade frequentemente leva a percepções que não são acessíveis por meio da utilização de métodos de interpretação astrológica mais comuns. Então, a seguir, como mais um passo à frente, podemos examinar a compatibilidade relativa de outros pares de planetas, Sol e Mercúrio, Vênus e Marte, Mercúrio e Júpiter, Júpiter e Saturno, Sol e Vênus, Lua e Vênus e assim por diante, para definir mais especificamente os vários modos de autoexpressão e as maneiras possíveis de resolver os conflitos interiores. Alguns exemplos de uma tal comparação de pares planetários poderão esclarecer o que eu quero dizer. Tomemos, por exemplo, um homem cujo Sol está em Sagitário e cujo Mercúrio está em Capricórnio. Sua natureza essencial poderá ser descrita como sagitariana, uma pessoa que procura a verdade, receptiva, idealista e etc. Mercúrio representa a maneira como ele aborda ideias novas, lógica e ponderadamente. Desde que Mercúrio em Capricórnio é conhecido por uma maneira de pensar particularmente cética, cautelosa e tradicionalista, essa posição revelaria que a maneira de pensar desse homem poderá inibir a sua aceitação intelectual dos mesmos ideais e verdades que ele estava procurando tão desesperadamente. Nesse caso, mesmo que ele possa reagir receptivamente às ideias novas e promissoras, ao ouvi-las pela primeira vez, ele eventualmente terá que decidir o que tem mais valor: o conflito e a segurança intelectual ou as necessidades mais essenciais e profundas. Do mesmo modo que uma pessoa que tem Vênus num elemento que é incompatível com o elemento onde está o Sol pode experimentar uma discórdia interior semelhante, mas nesse caso, seus gostos emocionalmente condicionados, Vênus, estarão em contraste com as suas necessidades e valores essenciais. Isso pode se manifestar de muitas maneiras. Por exemplo, na tentativa de atrair pessoas para relacionamentos íntimos que não satisfazem profundamente suas verdadeiras necessidades, ou tentando expressar sua afeição de uma maneira que não se harmoniza com os seus valores mais elevados. Uma situação similar pode se manifestar com Sol e Marte ocupando elementos incompatíveis.
Por exemplo, vejamos o caso de uma mulher cujo Sol está em Aquário e cujo Marte em Touro. Num nível físico, ela sentiria uma atração automática por homens que se enquadrassem na imagem de Touro, mas esses homens teriam ao mesmo tempo uma forma de expressão absolutamente contrária aos seus desejos aquarianos essenciais de liberdade, de autoexpressão. O que vai resultar? Ela dará à atração física um valor acima do nível essencial de compatibilidade, ou acabará percebendo que não pode ter tudo num único relacionamento. Note que um planeta em Touro está, por signo, em quadratura com Aquário. Mais um exemplo bastará para explicar os processos que estou querendo demonstrar. Se um homem tem a Lua em Libra e Vênus em Câncer, temos dois conjuntos de reações emocionais e de afinações que não estão em harmonia. Às vezes, ele pode sentir uma atração por pessoas, especialmente mulheres, que exemplifiquem a sensibilidade e a receptividade emocional de Câncer. Com essas pessoas, ele se sente emocionalmente livre para expressar suas afeições e suas paixões. Sente-se apreciado e seu prazer sensual é muito grande. Contudo, a Lua representa uma necessidade ainda muito mais profunda do que representada por Vênus. Portanto, com o passar do tempo, ele poderá descobrir que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas com aquela pessoa do tipo canceriano. Assim sendo, digamos que ele venha conhecer um tipo de mulher de Libra, junto de quem se sinta ótimo e com quem muito se identifica. Ele sente que, finalmente, encontrou a sua companheira, a sua outra metade, e os dois se casam. Contudo, presumindo-se que ela não tenha uma ênfase muito acentuada nos signos da água, que possa capacitá-la a se afinizar com as necessidades venusianas dele, pouco a pouco, ele descobre que uma grande parte da sua vida emocional permanece insatisfeita. E pouco a pouco descobre, incomodado, que está começando a se sentir atraído pelas mesmas situações românticas com tipos de Câncer, ou pelo menos um tipo de água, conforme antes se sentia. Consequentemente, está preso numa situação constrangedora. Nesse caso, Vênus em quadratura com a Lua, pois suas necessidades mais profundas de segurança, de senso do próprio eu e de imagem pública, Lua, são satisfeitas por sua esposa, mas os anseios mais românticos, sensuais e emocionais, Vênus, estão frustrados na companhia dela. Como pode trabalhar com essas duas necessidades? Como pode satisfazer ambas as orientações sem arruinar o seu casamento? Esse é o dilema, e esse é o desafio que ele pode enfrentar para um refinamento emocional muito maior e um autoconhecimento muito mais amplo. Nesse exemplo, os planetas estão num aspecto tradicional, a quadratura, que tende a provocar um problema mais grave. Os princípios básicos, porém, são igualmente aplicáveis aos casos em que a Lua e Vênus estão simplesmente em elementos incompatíveis, sem qualquer aspecto próximo. Nesse processo de comparar pares de planetas, estamos, com efeito, analisando duas afinações específicas que poderão inibir mutuamente a expressão dos princípios fundamentais de cada uma. É como se cada um dos dois planetas ficasse no caminho do outro, mas assim mesmo o indivíduo terá, invariavelmente, que satisfazer ambas as necessidades e expressar ambos os impulsos se quiser sentir que está vivendo uma vida completa. Isso não significa que o indivíduo será bem-sucedido nos seus esforços para resolver o dilema, mas meramente que o esforço que ele faz para resolvê-lo é um grande desafio na vida, um desafio através do qual pode ampliar a sua compreensão a respeito de si mesmo e da vida em geral.
Conforme afirmou Jung, um conflito verdadeiro nunca é solucionável no mesmo nível de consciência onde é experimentado. Só pode ser superado quando o indivíduo cresceu em percepção, até chegar a um ponto onde ambos os lados de um conflito são vistos e aceitos. A experiência de colisão pode começar a se dissolver.